Bom dia a todos, bom dia estancianos, estancianas. Espero que vocês estejam bem. Estou vendo aqui poucos alunos, né? Muito poucos alunos. Online, apenas 3. Queria lembrar a importância de assistir a aula ao vivo, porque na aula ao vivo que você vai tirar sua dúvida, vai acompanhar a aula de uma forma melhor. Então é importante que vocês participem da aula ao vivo. E a frequência é dada de acordo com a aula ao vivo. Espero que tenha um pouco mais de adesão. Não sei o que aconteceu hoje. As outras aulas foi assim também, gente? Só 3 pessoas? 4 agora, chegou mais um. Então, porque só na aula de matemática está assim? Bom, daqui a 3 minutos eu não permito mais a entrada de ninguém, porque já são 10h52 já. Bom, gente, vou espelhar aqui minha tela, para a gente começar a aula de hoje. Vocês fizeram atividade? Outra coisa também, fazer atividade, né? A importância de fazer atividade, porque a nota de AT não vai surgir do nada, né? Eu não vou criar a nota de AT de vocês, vai ser de acordo com o que vocês fizeram. Então, espero que estejam fazendo atividade. Vou até olhar aqui como é que está a situação dessa turma, rapidinho. E a gente tem que ver, ter cuidado com isso, com o cumprimento do horário, porque a gente tem todo um planejamento, senão a gente não consegue dar conta do nosso planejamento. Deixa eu bloquear aqui, agora só entra com minha permissão. Mesmo que entre pelo plural. Tem aqui a opção agora de fazer isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui é a turma A, eu acho, né? Acho que, se eu não me engano, o código da turma é A. Isso, né? Deixa eu só carregar aqui. Bom, durante a aula eu vou tentando entrar no plural. Consegui agora. Para poder olhar quem fez, quem não fez, como é que está a situação da turma. Tem algum problema no plural, não estou conseguindo entrar não, direto. Por isso eu entro direto. Parece que agora vai. Foi. Aqui não está chegando não, solicitação aqui não. Quem está chegando, estou aceitando. Chegou o Albert agora. Professor, Bea Oi. disse que está uns 25 minutos esperando o senhor aceitar e até agora nada. Então ela deve estar no link errado, porque aqui quem está chegando, Albert chegou agora, eu aceitei. Quem está mandando, eu estou aceitando. Certo, vou falar lá. Peça ela para olhar se o link, se ela está no link certo, porque todos que estão pedindo para entrar, ó, já entrou agora Beatriz, pediu agora para entrar. Todos que estão pedindo para entrar, eu estou aceitando. E está chegando aqui a solicitação. Bom, dessa turma A, dessa primeira turma, deixa eu ver aqui. A internet está péssima hoje, péssima. A atividade dessa semana passada, apenas 22 alunos responderam. Então, tem 7 alunos aí que não fizeram atividade, e aí eu não sei. Provavelmente as notas vai ser bem menor. Beatriz Passos, pronto, entrando. Bianca, veja se você consegue entrar pelo plural,
Tássila também, Passos. Ou então vocês entrem com o nome completo de vocês, porque eu estou agora, a minha chamada agora é usando uma extensão, e aí ele pega o nome de vocês completo. Eu preciso que vocês entrem. Ou entrem pelo plural, ou podem entrar por essa mesma, agora colocando o nome completo. Aí se vocês conseguem. Se não conseguir, a gente vê outra forma aqui. Foi Bianca Silva e Tássila Passos. Aqui já está o nome completo de vocês? Eu acho que não, né? É interessante que vocês entrem pela conta mesmo. Tente, se não conseguir, Tássila, aí você pode voltar normal com essa mesmo. Beleza? Bom, vou começar aqui. Espelhar aqui minha tela. Já está espelhada. Vamos começar. Então, vou começar com a correção da atividade da semana passada. Lembrando que foi uma atividade de 6 questões sobre permutação. Certo? Lembrando, qualquer dúvida, faz pelo chat, faz pelo áudio, mas participa, não fica com a dúvida. Deixa eu ver aqui. Quem não está conseguindo? Então, não está chegando aqui. Eu vou até sair da sala, vou entrar de novo para ver se o problema é aqui. Mas como eu estou conseguindo de outras pessoas, provavelmente vai ser a internet dela. Vou sair e vou entrar. Eu explicando aqui a vocês e o microfone estava mudo. Espera aí, deixa eu voltar aqui então. Eu acho que quando eu saí, o microfone ficou mudo. Deixa eu voltar, que eu já estava explicando aqui uma questão. Olha. Não estava nem espelhando a tela. Então vamos voltar aqui. Com a máscara, vocês não perceberam o que eu estava falando. Ô, professor, Oi? eu tentei entrar pelo plural, só que quando eu abro o portal e tento abrir o plural, ele volta para a página inicial, eu não consigo abrir o plural. O meu também tá assim, professor. Eu estava com esse problema agora também. Aí eu só consegui quando eu entrei direto no plural.
Pronto, não tem problema não. Hoje vai ficar assim mesmo. E na hora que ele gerar a lista com esse nome reduzido, o nome de vocês, eu dou um jeito lá. Viu? Certo. Mas é um problema mesmo que tá, que eu tentei agora também entrar no plural, não consegui pelo portal. Aí eu tenho um jeito de entrar direto no plural. Aí eu entrei. Mas não se preocupe não. E no final da aula eu coloco o nome de vocês depois. Tranquilo? Então, voltando aqui. Oi, pode falar, Tarsila. Licença, Sarita pediu para avisar que ela não está se sentindo muito bem. Beleza. Tá ok. Depois ela assiste a aula gravada, então. Tranquilo? Vamos lá que a gente está bem atrasado. É o que eu planejei. Então, agora sim, com a tela espelhada e vocês me ouvindo, né? Que eu estava dando aula sozinho, estava explicando já o assunto. Então, vamos corrigir aqui. De quantas maneiras diferentes podemos arrumar 6 livros em um estante, de maneira que 2 permaneçam sempre juntos? Então, tem várias formas de fazer essa questão. Eu vou mostrar pelo menos 2 formas. Eu vou colocar assim, primeiro modo, primeira forma. A primeira forma vai ser usando o princípio fundamental da contagem. Tem alguém querendo entrar? A primeira forma vai ser usando o princípio fundamental da contagem. E como é que faria pelo princípio fundamental da contagem? Veja, eu tenho 6 lugares na estante para colocar os 6 livros. Só que ele falou que 2 livros sempre tem que permanecer juntos. Então, esses 2 livros vai estar aqui juntos. Certo? E aí eu vou analisar o seguinte aqui. Ó, esses 2 livros sempre tem que estar juntos. Então, para colocar o primeiro livro aqui que tem que estar juntos, eu só tenho 2 possibilidades. Lembre que eu estou analisando os livros juntos. Então, para colocar esse primeiro livro, eu tenho 2 possibilidades. Para colocar esse segundo livro do junto, só tem uma, que é o livro que sobrou. Pronto. Já fixei os 2 livros que estavam juntos. Se eu tinha 6, só sobram 4 livros. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui, 3 possibilidades aqui, 2 possibilidades aqui e uma possibilidade aqui. Ok? Isso vai me dar um total de 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24. 48, né? 48 maneiras. Só confirmando. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. Só que aqui a gente tem que ver o seguinte. Os livros estão juntos aqui no início, mas eu posso ter os livros. Eu posso ter os livros juntos aqui. Eu posso ter os livros juntos aqui. Opa, deixa eu melhorar. Ó, eles podem estar juntos aqui. Eles podem estar juntos aqui. E eles podem estar juntos aqui. E o cálculo vai ser o mesmo desse, só isso não é. Eu vou escolher primeiro os livros juntos. Então, o primeiro livro juntos, eu tenho 2 possibilidades. O outro livro eu tenho 1. Sobra 4 livros. Então, 4, 3, 2, 1. Vai dar os mesmos 48. Vocês vão perceber que todos esses aqui vai dar os mesmos 48. Então, eu posso dizer que foi quantas vezes que repetiu 48? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 48. 5 vezes 8, 40, que é 0 vai a 4. 5 vezes 4, 240 maneiras diferentes de organizar esses 2 livros juntos. Essa é uma das formas de fazer. Qual seria a outra forma de fazer, professor? Então, essa foi a primeira forma. Segunda forma. Ou segunda maneira, tanto faz. Por permutação simples. Como é que ficaria por permutação simples, professor, essa questão? Atenção. Por permutação, eu tenho 6 livros, só que 2 desses livros vão estar juntos. Então, vou considera. Tem alguém querendo entrar ainda? Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai considera os livros juntos como um único. Então, eu vou considerar, eles não sempre estão juntos, eu vou considerar como só um livro, certo? Então, se eu tinha 6 livros, eu juntei 2,
Então, esses dois se tornam um. Então, na verdade, eu vou fazer uma permutação de 5 livros. Eu vou trocar os 5 livros. Lembrando que um desses 5 livros são 2 livros juntos. Então, aqui eu teria uma permutação de 5, porque eu vou pegar esses 5 livros e vou trocar eles de lugar. Só isso. Só que 2 vezes, por que 2 vezes? Tem que lembrar desse 2, porque os livros juntos, eles podem permutar entre si. O livro 1, pode vir primeiro o livro 1 e o livro 2, ou o livro 2 e o livro 1. Então, por isso que ficou assim. Então, vai ser 2 vezes 5 fatorial. 2 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E vai dar os mesmos 240. Ok? Lembrando que eu vou até puxar aqui, ó, uma seta indicando. Lembrando que esse 2 aqui é a permutação. Vamos aí. Os livros juntos podem trocar de lugar entre si. Ou seja, o que estava na direita vai para a esquerda, o que está na esquerda vai para a direita. Então, daí foi de onde veio esse 2, viu? Esse número 2. Ok? Vou lá no chat e ver se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, gente? Entendeu como foi a ideia da questão? Então, toda vez que ele falar que está junto, eu quero organizar uma fila em que 2 pessoas sempre estão juntas. Você pode considerar essas 2 pessoas como uma só, certo? E fazer a conta normal. Agora, lembrando que essas que estão juntas, ela também pode trocar de lugar entre si. Então, multiplica por 2. Se for 3 pessoas juntas, a gente vai ver que essas 3 pessoas podem trocar de lugar entre si. Então, eu tenho que multiplicar por quanto? Aí a gente vai ver mais para frente. Não conseguiu entender a primeira? Tá, só. Vamos lá. A segunda forma você conseguiu, então? Foi? A segunda forma? Tássila? Eu falei, estou pronunciando o seu nome certo? Tarsila, na verdade. Tarsila, né? Tem acento? Foi isso que eu pensei. Tarsila. É porque eu não consegui entender como o senhor fez essa questão. Não estou conseguindo entender. No geral, ela, né? Então, vamos lá. Deixa eu explicar ela aqui do lado. Vou mostrar aqui de novo. Veja, eu tenho 6 livros. Sendo que 2 desses livros sempre tem que estar juntos. Então, esses 2 livros estão juntos. Certo? Só que eles podem estar juntos aqui no começo, concorda comigo? Eles podem estar juntos. Vou colocar todas as opções aqui. Para explicar, para ficar mais fácil de entender. Aqui são 6 livros, que livros lindos, né? Eu tenho aqui os 6 livros. E veja que eles podem estar juntos no começo. Ou então eles podem estar juntos aqui. Ó, esse. Eles podem estar juntos aqui. Eles podem estar juntos aqui. Eu estou vendo todas as possibilidades deles estarem juntos. Existe outra maneira de colocar esses livros na prateleira. Aqui são prateleiras. De modo que eles fiquem juntos. Não, né? Ou o primeiro e o segundo, ou eles podem ficar juntos no segundo e no terceiro, ou no terceiro e no quarto, ou no quarto e no quinto, ou no quinto e no sexto. Você concorda com isso aqui? Fale no áudio, por favor, para eu não estar voltando para lá. Sim. Entendeu, né? Então, essas Sim. são as possibilidades deles estarem juntos. Beleza, já descobri. Então, tenho 5 possibilidades deles estarem juntos. Em cinco posições diferentes na prateleira. Certo? Além disso, eu tenho que analisar outra coisa. Entre si, vamos analisar esse primeiro exemplo aqui. Esses 2 estão juntos, né? Só que eles também não podem trocar de lugar um com o outro. Por exemplo, esse livro pode vir para cá e esse livro pode vir para cá. São livros diferentes. Se eu trocar eles de lugar, é uma forma diferente de arrumar esses livros. Concorda? Vamos dizer que eu mantive esse, continuam no mesmo lugar. Eu só troquei de lugar esses 2 livros que estavam juntos. Beleza? Então, só troquei eles de lugar. Então, o que acontece? Para escolher o primeiro livro que vai ficar junto, eu tenho 2 possibilidades para escolher o primeiro. Ou vai ser o livro 1 ou vai ser o livro 2. Para escolher o segundo, eu só tenho uma possibilidade, porque eu já escolhi o primeiro. Pronto. Já arrumei os livros que vão ficar juntos. Vamos ver agora os livros que não vão ficar juntos.
Sobraram 4 livros. Então, para o próximo livro eu tenho 4, para esse eu tenho 3, para esse eu tenho 2 e para esse eu tenho 1. Concorda comigo? Entenderam aqui? Uhum. Entendeu mesmo? Sim. Pronto. Você vai perceber que essa conta aqui, essa continha daqui, vai se repetir em todas as opções aqui. Quer ver? Vamos pegar mais um. Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos sempre começando pelo livro junto, que é a restrição, né? Então, para escolher o primeiro livro, eu tenho 2 opções. Ou o livro 1 ou o livro 2 que vai ficar junto. Para escolher o segundo livro, eu tenho uma opção. Pronto, já fixei meus 2 livros juntos. Então, só sobra 4 livros para colocar um deles aqui. Aqui só sobra 3, aqui 2 e aqui 1. Não deu a mesma conta do de cima? Só mudou a ordem, mas não são os mesmos números multiplicando? O 4, o 2, o 1, o 3, o 2 e 1. Certo? Se eu fizer isso em todos, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, isso quer dizer o quê? Que vai ser 5 vezes, quem? 2 vezes 1. Epa. Não importa a ordem. Portanto, que eu coloco todos os números, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 5, de onde é que veio o 5? Da quantidade de possibilidades que eu posso colocar. Esse 2 vezes 1 foi da troca de lugar dos livros que vão ficar juntos. E esse 4, 3, 2, 1 são aqueles livros que não ficam juntos, que eles também podem se misturar. Certo? Então, multiplicando tudo isso, vai dar 240. Ficou mais fácil de entender agora? Sim, entendi. Entendeu mesmo? Sim, obrigada. Nada. Gente, alguma dúvida? Mais alguém? Tranquilo? Pronto. Aí o que é que eu falei a vocês? Se eu quiser usar permutação, como é que ficaria essa questão com permutação? Eu usaria a mesma ideia, só que eu ia pensar assim. Primeiro, eu tenho que lembrar que os livros que estão juntos, eles podem trocar de lugar um com o outro. De quantas maneiras? De 2, né? Ou o que está na direita vai para a esquerda, ou o que está na esquerda vai para a direita. Então, eu tenho 2 possibilidades. Certo? Depois que eu fiz isso, esses livros, ele pode mudar de lugar. Eles vão estar juntos, mas ele pode estar em diferentes lugares na prateleira, juntos, sempre juntos. E aí, então, eu vou ter 5 lugares que ele pode estar. Ele pode estar no começo, aí eu mostrei cada um deles. Então, por isso que eu coloquei permutação de 5. Então, vai ser 2 vezes permutação de 5. E aí dá os mesmos 240. Então, nós temos essa série de possibilidades aí que vocês podem estar usando para resolver essa questão. Professor, qual é a mais fácil? A que vocês entenderem e sentir mais seguro para fazer. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Ficou clara a questão? Ela é uma questão de nível médio. Nem fácil demais, mas também não é tão difícil. Ela é de nível médio. Veja que a gente usa o tempo todo a lógica. Eu vejo que quando eu desenho aqui, para algumas pessoas ficaram mais fácil, porque a gente consegue visualizar. Certo? Então, o bom da análise combinatória é que a gente consegue visualizar o que está acontecendo. Então, você pode imaginar já a prateleira com 6 livros. Vou colocar esse junto. Então, como é que ele pode aparecer nessa prateleira? Tem várias formas de vocês analisar essa situação aí. Ok? E todas elas levam ao mesmo resultado quando o raciocínio está correto. Tranquilo, gente? Vou dar sequência. Qualquer dúvida, perguntem. Por favor, não fiquem com a dúvida. Quantos números de 7 dígitos maiores de que 6 milhões podem ser formados com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, sem repeti-los? Esses 100 repeti-los é primordial, é fundamental. É uma restrição que ele está colocando. Veja que eu quero formar números de 7 dígitos. Certo? E ao tempo todo eu vou usar esses 7 dígitos aqui. Então, é uma questão de permutação. Por que permutação? Porque eu tenho 7 elementos e eu vou formar conjuntos com esses 7 elementos. Só trocando esses elementos de lugar, de ordem. Certo? E aqui a gente tem que começar pelo primeiro número. Por quê? Porque eu só quero números maiores do que 6 milhões. Então, para o primeiro número, pode ser o número 6, ou 7, ou 9. Concorda? Ou vai ser 6, ou vai ser o número 7, ou vai ser o número 9. Um desses 3 números. Então, eu tenho 3 possibilidades para colocar o primeiro número. Depois que eu fixei o primeiro número, os demais números podem ser qualquer valor. Concorda? Porque se eu fixar o 6, se eu fixar o 7, ou se eu fixar o 9 na primeira casa, sempre vai dar um número maior do que 6 milhões. Beleza? Porque os números têm que ser diferentes.
Então, sobra 6 números, né? E 6 casas para colocar. Então, permutação de 6. Quanto é que vai dar isso? 3 vezes 6 fatorial. Que vai dar 3 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando eu multiplicar todo mundo, vai dar um total de 2.160 números diferentes. Então, dá para formar 2.160 números diferentes. Então, o segredo era só olhar qual era o primeiro número, né? Qual vai ser o primeiro número? Como é que eu identifiquei qual era o primeiro número? Como eu quero números maiores do que 6.000, então esse número tem que ser de 6 para cima, primeiro. 6.000, ou como eu quero maior que 6 milhões, então ele vai ser 6 milhões, 7 milhões, 9 milhões, e aí vai. Ok? Se os números pudessem se repetir, professor, então ia ser 3, porque ia ser 6, 7 ou 9, só que aqui ia ser 7, 7, 7, 7, porque poderia entrar qualquer um desses 7 números. Depois que eu fixei o primeiro número, os demais números podem ser qualquer um. Menos o 000, porque tem que ser maior que 6 milhões. Certo? Então ia ficar 3 vezes 7, 7, 7, 7, 7, menos 1. Quem seria esse 1? O dos 6 milhões, porque eu quero maiores que 6 milhões. Se fosse essa situação. Tranquilo, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Ficou clara essa questão? Beleza? Pronto. Qualquer dúvida, pergunte, gente, por favor. Terceira questão. O número de anagramas da palavra tecido em que as vogais e consoantes aparecem alternadas. Isso quer dizer o quê? Eu vou ter 4, 5, 6, né? Porque a palavra tecido tem 6 números. Então, pode aparecer vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Ele falou que a vogal e a consoante é alternada, mas ele falou que tem que começar por vogal? Não. Se ele tivesse usado aqui a palavra nessa ordem, qual é a ordem? Vogal, consoante. Não. Ele falou que vogais e consoantes alternadas. Então, eu posso ter essa situação, ou eu também posso ter essa outra. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Ou começando por vogal, ou começando por consoante. Repetindo, se ele tivesse usado nessa ordem, a palavra nessa ordem, então eu ia ficar com essa primeira opção só. Mas a única coisa que ele falou é que as vogais e as consoantes têm que ser alternadas. Então, para colocar a primeira vogal, veja que eu tenho 3 possibilidades. Ou vai ser a letra E, ou I, ou O. Para colocar a consoante, eu também tenho 3 possibilidades. Ou T, ou C, ou D. Segunda vogal, 2. Por que não pode repetir? Porque são anagramas. Anagramas, eu tenho que formar palavras sempre usando todas essas letras. Como não tem letra repetida, não tem chance de repetir. 2, consoante 2, vogal 1, consoante 1. Isso aqui vai me dar um total de 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, né? Que 2 vezes 2 é 4, 9 vezes 4, 36. Ou, só que eu tenho outra situação aqui. Qual é a outra situação? Eu posso, vou colocar os 36 aqui, tem espaço para ficar tudo organizado. Só que eu tenho outra opção, começando por consoante, que vai dar na mesma. Consoante, eu tenho 3 possibilidades. Vogal, 3. Consoante, 2, 2, 1 e 1. Quando eu multiplicar, também vai dar 36. Então, total de anagramas. Então, vai ser a soma, né? Porque é ou isso, ou isso. Então, vai ser 36 mais 36, que vai dar um total de 72 anagramas. Ok? Essa outra aqui, só esqueci de marcar, deu letra C também, não foi? E essa outra eu já marquei que deu letra E. Ficou clara essa aqui, gente, essa questão? Veja que ele colocou uma restrição, que elas fossem alternadas, mas ele ainda poderia ter colocado uma restrição maior, e fossem alternadas nessa ordem, vogal e consoante. Alguma dúvida? Lá, ficou clara a questão? Deu para entender?
Tranquilo, gente? Beleza, vamos lá. Quarta questão. Muita atenção nessa quarta. De quantas maneiras distintas podemos organizar os professores Leonel, Elaine, Sandro, Carol, Alisson e Cláudia em uma foto publicitária de retornos da aula do SESI? Então, eu quero organizar essas pessoas numa foto, certo? Lembrando, quando eu trocar, se eu trocar pelo menos uma pessoa de lugar com a outra, já vai gerar uma foto diferente, em termos de posição. Não é isso? Então, a ordem dessas pessoas, eu quero apenas trocar as pessoas de lugar. Então, eu quero perguntar. É uma questão bem simples. Ele não colocou nenhuma restrição. Eu poderia ter pedido que Leonel e Cláudia sempre fiquem juntos, por exemplo. Eu poderia ter pedido que fique sempre uma menina, uma professora ou professor, uma professora ou um professor. E alternando de acordo com o sexo, com o gênero. Ok? Mas eu não pedi nada disso. Só pedi o seguinte: tem quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. E eu vou apenas alternar essas pessoas de lugar. Vou trocar essas pessoas de lugar. Certo? Então, aqui, nada mais é do que uma permutação simples. Permutação de quanto? De 6 pessoas. Que é 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720 maneiras. Também uma questão simples. Dei 6 elementos para formar um conjunto e eu vou apenas trocar esses elementos de lugar, de posição. Permutação simples. Alguma dúvida? Estou aqui no chat, ninguém perguntou nada. Espero que esteja entendendo mesmo, viu? Lembrando que o espelho dessa aula, os prints, né, eu vou disponibilizar para vocês também. A linha do tempo. Provavelmente à noite, viu, gente? Porque eu dou aula o dia todo até 6h20. E quando eu chegar em casa que eu vou conseguir mandar as aulas gravadas, as atividades, já está tudo feito. Já está tudo preparado. É só eu ter tempo para mandar. Hoje à noite. Em uma pequena sala de projeção, há 5 cadeiras dispostas em linha lado a lado. E numeradas de 1 a 5. Então, nós temos aqui as 5 cadeiras. Quantas pessoas vão ocupar 4 dessas cadeiras? Então, tem 5 cadeiras e tem 4 pessoas para sentar. As possíveis ocupação das cadeiras distingue-se não só pela cadeira vazia, mas também pela distribuição, ou melhor, disposição das pessoas nas cadeiras ocupadas. De quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas pelas 4 pessoas? Então, eu vou trocar apenas as pessoas de lugar, mas lembrando que a cadeira vazia também vai entrar nessa conta. Concorda comigo? Porque essa primeira cadeira, ou ela vai estar vazia, ou ela vai estar com qualquer uma das 4 pessoas. Certo? A segunda cadeira também, ou vai estar vazia, ou vai estar com qualquer uma das pessoas, menos a pessoa que estava na cadeira 1. Certo? Ou então, se a cadeira 1 for vazia, então pode ser qualquer uma das outras 4. Então, tem várias possibilidades aí. Então, vou ensinar também 2 formas. Primeiro modo. Vou ensinar o primeiro modo de fazer. Primeiro modo é esse aqui, gente. Ó, eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Então, eu tenho 5 cadeiras. Para a primeira cadeira, eu tenho quantas opções? E aí, quero a opinião de vocês. Vamos lá, para vocês participarem. Está muito parada essa aula. Para ocupar a primeira cadeira, eu tenho quantas opções? Ou melhor, para escolher a primeira cadeira, eu tenho quantas opções? Vamos lá, gente. Vou colocar lá na pergunta de novo. Ó. Eu tenho 5 cadeiras, eu quero colocar 4 pessoas nessas cadeiras. Lembrando que uma dessas cadeiras vai ficar vazia. Então, para escolher a situação da primeira cadeira, eu tenho quantas opções? Tá, só colocou 4, Bruno 5. Vamos lá? Lembrando, gente, que eu instalei uma extensão aqui, certo? E nessa extensão, ela mostra a participação do aluno. De que forma? Ela me diz quantas vezes o aluno falou no chat. Isso aí vai contar na T. No final da aula eu mostro a vocês. Então, está vencendo aqui 4. Certo? A maioria está dizendo que foi 4. Tarsila, né?
Tarsila, Bruno, Emily, Vitória, 4. Bruno disse que foi 5. Só Bruno disse que foi 5. Vamos ver aqui quem está certo. Gente, para a primeira cadeira, vamos lá, pode sentar qualquer uma das 4 pessoas ou pode não sentar ninguém. Então, eu tenho 5 opções. Vamos entender por que é assim. Pode sentar qualquer uma das 4 pessoas, mas essa cadeira também pode estar vazia. Então, eu tenho 5 possibilidades de situação para essa cadeira. Então, eu tenho 5 possibilidades. Para a próxima cadeira, eu tenho 4, porque eu já escolhi uma possibilidade aqui. Para a próxima, 3, para a próxima, 2 e para a próxima, 1. Então, dá 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120 maneiras, modos. A segunda forma de fazer, ou é outro modo de fazer. O segundo modo é o seguinte. Veja, eu tenho 5 opções e 5 cadeiras. Quais são as 5 opções? Qualquer uma das 4 pessoas e a cadeira vazia. Então, tenho 5 opções. Eu vou apenas trocar essas posições de lugar. Por exemplo, a cadeira vazia vai trocar de lugar também junto com as 4 pessoas. Então, aqui eu teria uma permutação. Então, aplicando permutação, como é que ficaria essa questão? Permutação de 5, que é 5 fatorial, que a gente já viu que é 120. Então, essa é uma outra forma de fazer. Professor, tem ainda alguma outra forma de fazer? Eu vou mostrar um terceiro modo. O terceiro modo, ele é um pouquinho mais comprido, mas tem gente que acha mais fácil. Certo? Ó, eu tenho 5 cadeiras. Então, vamos dizer que a cadeira vazia, eu vou chamar de V de cadeira vazia. Então, a cadeira vazia pode estar nessa primeira opção. A cadeira vazia pode estar na segunda, pode ser a segunda. A cadeira vazia pode ser a terceira. A cadeira vazia pode ser a quarta cadeira. E a cadeira vazia pode ser a quinta cadeira. Perceba que cada uma delas, ou seja, eu tenho 5 opções. Em cada uma delas, o que acontece? Escolhi a cadeira vazia. Então, só tem um modo de escolher a cadeira vazia, porque só tem uma vazia. Para escolher a primeira cadeira, eu tenho 4 opções, qualquer uma das 4 pessoas. Já fixei a vazia. Então, vamos ver as outras. 3, 2, 1. Perceba que todos vai dar assim, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, todos. Então, vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que é a mesma coisa do lado de cima. Então, eu tenho 120 modos de fazer. E isso foi fixando as cadeiras vazias. Veja que dá o mesmo resultado. E aí, gente? O que vocês me dizem? Ok, Carolina. Depois assista a aula gravada, viu? Pronto, mas você entendeu, Vitória? Porque a cadeira vazia também é uma forma diferente de escolher o que vai, como é que vai ficar aquela cadeira. Né? É uma das opções também que tem para aquela cadeira. Para aquela cadeira, ela pode ficar vazia ou 4 das opções. Tranquilo? Entendido? De boa, né? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, eu dei 3 formas de fazer. Entender as 3 formas, ou pelo menos uma delas, o ideal é entender as 3. A Cássia disse que teve umas que acertou, outras não. Tranquilo? Gostou da última, né? Porque a última fica mais fácil de visualizar, né? O raciocínio ele fica desenhado. É como se a gente tivesse desenhado o nosso pensamento. Ok? Então, é uma das formas de fazer também a questão. Por isso que eu gosto de mostrar várias possibilidades. Tem aluno que já conseguiu visualizar direta, já faz a permutação. Tem alunos que gostam daquele, é fiel ao princípio fundamental da contagem. Então, vai lá insistindo no princípio fundamental da contagem. E está certo também. Ok? O importante é fazer com a lógica e entender o que está fazendo. Não decorar, entender. Beleza? Bom, vamos para a próxima questão, então. Última questão da atividade da semana passada. Lembra que a gente fez um exemplo de equações
envolvendo fatorial, e a ideia é a mesma. Como é que eu resolvo, como é que eu simplifico uma fração que tem fatorial? Eu desenvolvo o maior valor até chegar ao menor valor. E qual é o maior valor aqui, gente? X mais 1 ou x menos 1? Vamos lá, me responda aí no chat. Quem é maior, x mais 1 ou x menos 1? Olha, Bruno falou que é x mais 1, Tarsila falou que é x mais 1. Então, é aquela dica que eu dei na semana passada, né? Considere x como alguma coisa, então se eu tenho x coisas e eu aumento uma, é maior. Se eu tenho x coisas e eu tiro uma, lógico que fica menor. Então, maior é o x mais 1, certo? Eu tenho x coisas e eu acrescentei uma. Então, em outras palavras, eu vou desenvolver do x mais 1 até chegar a x menos 1. Lembre que quando eu desenvolvo fatorial, eu vou diminuindo de 1 em 1. Né? 5 fatoriais. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mesma coisa aqui. Eu tenho x mais 1. Tiro 1, fica x. Eu tenho x, tiro 1, fico com x menos 1. Fatorial. Cheguei já. Embaixo. Repeto, x menos 1 fatorial igual a 20. Atenção aqui, ó. Posso cancelar, né? X mais 1, x menos 1 fatorial com x menos 1 fatorial. Então, o que é que resta para a gente aqui? X vezes x, x ao quadrado. 1 vezes x, 1x ou x, né? Igual a 20. Então, x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero. Professor, vou ter que usar Bhaskara? Se quiser, vai. Hoje eu não vou fazer mais por Bhaskara. Lembra que eu ensinei a forma da soma do produto? Eu vou usar aqui. Quem quiser pode fazer por Bhaskara tranquilamente. Quando é que eu posso usar a forma da soma do produto? Quando o valor de A é igual a 1, e a gente vai ver se as raízes vai dar inteira. Se a gente não achar a raiz inteira, aí sim a gente vai para Bhaskara. Certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho que A é 1, B é 1 e C é menos 20. Qual é a fórmula da soma do produto? A soma, ou seja, x' mais x duas linhas, tem que dar o valor de B ao contrário, menos B. Então, vai dar menos 1. O produto, que é a multiplicação, que é x' vezes x duas linhas, tem que dar o valor de C, ou seja, menos 20. Certo? Então, tenho que descobrir dois números que multiplicando dê menos 20 e que somando eles dê menos 1. Qual é a dica que eu dou para descobrir isso? Por enquanto, esqueça o sinal. E comece sempre pela multiplicação. Então, como é que eu pego dois números inteiros? Quais são dois números inteiros que quando eu multiplico dá 20? Eu posso ter 1 e 20. Ou eu posso ter 2 e 20. Ou eu posso ter 4 e 20. 1 vezes 20, 20. 2 vezes 20. Opa, desculpa, não, gente. Desculpa. Sorteio. Eu posso ter 2 e 10, né? Agora sim. E posso ter 4 e 5. Eu posso ter 1 vezes 20, 20, 2 vezes 10, 20, 4 vezes 5, 20. Professor, mas está negativo. Quando é que eu multiplico dois números e o resultado dá negativo? Quando é que isso acontece? Quem sabe me dizer? Lembrando que o chat está salvo e está registrando tudo que vocês falam aí. Então, vai contabilizar com essas perguntas que eu faço também e a participação de vocês, independente se acertar ou se errar. Qual é a situação que quando eu pego dois números e eu multiplico e o resultado dá negativo? Quando é que isso acontece? Quem sabe? Quando na multiplicação o resultado dá negativo. Quem poderia me dizer? Esses números têm que ter sinais o quê? Iguais ou diferentes? Para quando eu multiplicar, a resposta dá negativa. Diferentes, muito bem, Tarsila. Então, a primeira conclusão que a gente chega aqui é que esses números têm que ter sinais diferentes. Porque quando eu pegar o sinal positivo e multiplicar com negativo, vai dar negativo. Certo? Mas qual é que vai ficar com sinal negativo? O maior número ou o menor? Aí é onde entra o papel da soma. Veja que quando eu somar esses dois números, tem que dar um número negativo, tem que dar menos 1. E a gente sabe que na soma de dois números diferentes, com sinais diferentes, a gente conserva o sinal do número maior e diminui. Então, o número maior é que vai ser negativo, porque a resposta deu negativa.
Então, ou vai ser menos 20, ou menos 10, ou menos 5. E aí, qual dessas três opções? A gente vai fazer agora a ideia. Qual é a ideia da soma? A soma não tem que dar menos 1? 1 menos 20 dá menos 19, então não serve esse. 2 menos 10 dá menos 8, também não serve. 4 menos 5 dá menos 1. Pronto, achamos. Então, isso a gente chega à conclusão de que x' é 4 e x duas linhas é menos 5. Eita, professor, demorou tanto para fazer isso, se fosse por básica era mais rápido. Porque eu estou explicando. Mas quando vocês pegarem esse macete, vocês vão ver que vocês fazem isso em menos de 30 segundos. Só é vocês pensar em dois números que multiplicando dá menos 20 e que somando dá menos 1. Se vocês aplicarem básica daqui, vocês vão encontrar essa mesma coisa. 4 e menos 5. Só que o menos 5 não serve. Lembra que a gente tem que verificar aqui em cima? Ó, se eu pegar menos 5 e colocar no lugar de x, vai ficar menos 5 mais 1, menos 4. Não existe fatorial do negativo. Fatorial de um número negativo. Então, não serve o negativo. O 4 serve, porque se eu colocar 4, é 4 mais 1, 5. 5 fatorial existe. Se eu colocar 4 menos 1, 3. 3 fatorial também existe. Então, a solução aqui vai ser 4. Essa é a solução que a gente estava procurando. Letra A. Entendido essa questão, gente? É aquela de fatorial, né, que para simplificar a fração, sempre eu pego o maior e simplifico com o menor. Tranquilo? Olha, foi bom que vocês estavam participando, né? Tarsila, ela falou menos 5, Vitória, 4 menos 5, estavam participando. Ok? Alguma dúvida? A Cássia conseguiu fazer? Pronto, pessoal. Então, aqui a gente encerrou a nossa atividade, a correção da atividade. Não estou devendo atividade para vocês para corrigir, né? Corrigimos todas as questões. Certo? Ficou alguma dúvida em alguma questão? Tem alguma questão que vocês querem que eu repita ou que explique de outra forma? Ou tudo claro? Se não tiver, a gente vai começar a perguntação. Tudo ok? Muito obrigado pelo feedback. Beleza. Vamos lá. Permutação com elementos repetidos. Muita atenção aqui. Gente, veja, eu tenho a palavra amor e tenho a palavra amar. Elas têm a mesma quantidade de letras, mas vocês vão ver que o número de anagramas vai ser diferente. O que são anagramas? São palavras que eu posso formar com essas letras, certo? Com essa palavra. Então, veja que a palavra amor, ele teve quantos anagramas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24 anagramas. No entanto, a palavra amar só teve 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 12. Só tiveram 12. Oxente, professor, mas se tem a mesma quantidade de letras, não tinha que ter a mesma quantidade de anagramas? O que é que diferencia um do outro? Veja que na palavra amor não tem nenhuma letra repetida. Na palavra amar, tem letra repetida. Então, se eu calcular por permutação normal, olha, como é que a gente calculou que chegou a esses 24? Permutação de 4. Eu vou permutar essas 4 letras. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar os 24. Se eu aplicar essa fórmula aqui, a resposta vai dar 24 também. Mas por que são só 12? Porque tem palavras que elas se repetem. Se eu pegar a palavra amar e trocar apenas esse A com esse A, só troquei o A. Vai continuar a mesma palavra amar. Então, quando a gente aplica a permutação simples, ele consideraria a palavra amar desse jeito e a palavra amar trocando uma letra com a outra como palavras diferentes. E a gente sabe que é a mesma palavra, é o mesmo anagrama. Então, quando tem letras repetidas, quando tem elementos repetidos, a gente tem que usar permutação com repetição. E como é que faz a permutação com repetição? Vai ser N, quem é N? O número de elementos do conjunto, número de elementos, certo? É o N. E quem vai ser esse alfa, professor? Esse beta, alfa, beta, gama.
Gama, e ainda continua, se tiver mais. Vai ser quantidade de letras de cada tipo de letra repetida. Então, gente, esse alfa, esse beta, esse gama vai ser a quantidade de letras repetidas. Então, como é que ficaria a palavra amar, usando permutação com repetição? Veja, vou fazer aqui do lado. Ficaria permutação com repetição de 4. Porque são 4 elementos. Então, ficaria 4 fatorial. Epa, não, gente. A nomenclatura que eu fiz é errada. Você pode colocar um P normal, só que aqui vai ser 4, que é o total de elementos, e N vai ser o elemento que se repete. Quem é que se repete? Né? O A que se repete. Ele aparece quantas vezes? 2. Então, vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial. Sempre o total de elementos em cima e embaixo a quantidade de cada tipo de elementos que se repete. Como apenas a letra A se repete, e se repete 2 vezes, eu coloco 2 fatorial. Aqui ia ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cancelando, vai sobrar 12. É assim que a gente resolveu. Então, para calcular o número de anagramas de uma palavra com letras repetidas, com repetição, a gente tem que usar a permutação com repetição. Vamos ver aqui a palavra barata, por exemplo. Vai ser permutação. A palavra barata tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Dessas 6 letras, quantas se repetem? Só a letra A. E ela aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, aqui vai ficar 6 fatorial sobre 3 fatorial. E aí eu vou desenvolver 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial. 3 fatorial eu posso cancelar com 3 fatorial. Sobrou 6 vezes 5. 30. 30 vezes 4. 120. Anagramas. E aí eu vou aqui no chat ver se vocês entenderam. Teve elementos repetidos, coloca o total de elementos em cima e divide pelo total de elementos de cada tipo de letras repetidas, ou de palavras repetidas, ou de elementos repetidos. Isso é a variação das letras. Isso. Certo? Vou variando as letras mesmo. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Pronto. Vamos ver outro exemplo. Com exatamente 4 algarismos 5, então tenho 4 algarismos 5. 5, 5, 5, 5. E 5 algarismos 4, então tenho 4, 4, 4, 4, 4. Aparece 5 vezes o número 4. Quantos números de 9 algarismos podemos formar? Veja que aqui eu tenho 9 números e eu quero formar 9 algarismos, eu quero formar o número usando esses 9. Certo? E aí, como é que a gente faz isso? Permutação com repetição. Por quê? Se eu trocar, vamos dizer que aqui é um número só. Qual é o número que forma? Deixa eu ver. Tá. 555 mil, milhões, 544.444. Se eu trocar só um 5 de lugar com outro 5, vai mudar o número? Não, vai continuar o mesmo número. Por isso que é permutação com repetição. Permutação de 9 números, 9 algarismos, sendo que desses 9 algarismos, o 5 aparece quantas vezes? 4. E o 4 aparece quantas vezes? 5. Então, aqui vai ser permutação de 9 fatorial sobre 4 fatorial, 5 fatorial. Eu vou desenvolver o 9 até o 5, até o 4, ou até o 5. Vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Sobre, embaixo. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 5 fatorial. Perceba que o 5 fatorial, eu cancelo com 5 fatorial. 4 vezes 2 dá 8, então eu posso cancelar o 4 e o 2 com 8. O 3, eu posso simplificar com o 6, que dá 2. Pronto, então quem é que sobrou? Sobrou 9 vezes 7 vezes 2. 9 vezes 7 dá 63 vezes 2, 120.
126 anagramas. 126 anagramas. Essa é a resposta. Ficou claro, gente, essa questão? Olha aí se vocês entenderam. Deixa eu ver aqui. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Então, se eu estou trabalhando com elementos, com um conjunto que tem elementos repetidos, e o tempo todo eu vou usar esses elementos, só vou trocar eles de lugar, lembre-se, eu coloco o total de elementos fatorial em cima e embaixo o total de cada tipo de elemento repetido. Ok? Veja que isso serve para anagramas, serve para números, serve para tudo. Para conjuntos que eu quero formar. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok? Valeu, Vitória, por falar. Beleza? Ok, Bruno. Vamos lá, então. Vamos pegar mais, vamos aumentar um pouquinho o nível daqui. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres. Veja, só uma coisa. Aqui eu fiz uma aplicação direta, né? E aqui eu já vou problematizar um pouquinho. Já trazendo o estilo do Enem. Para cadastrar em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres. Então, a minha senha tem que ter 4 caracteres. Sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Então, pode misturar letra com número. Certo? Não é obrigado vir 2 algarismos e 2 letras nessa ordem. Eu posso sim, algarismo, letra, ou as letras em primeiro, os algarismos por último. Não importa. O que importa é que tem que ter 2 letras e 2 algarismos. Certo? Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere, ou seja, diferente da letra minúscula em uma senha. Isso a gente sabe. O número total de senhas possíveis para cadastrar nesse site é dado por... Veja, então ele quer saber quantas senhas possíveis dá para fazer. Veja bem, a gente vai analisar 2 situações. Primeiro, eu vou colocar aqui como um exemplo. Eu posso ter essa situação, né, gente? Ó, vou fazer das 2 formas. Quais são as situações que eu posso ter aqui? Vamos ver aqui, cada uma delas. Aliás, não, porque veja que as respostas estão usando as fórmulas, então a gente vai ter que usar, só tem um modo de fazer essa, porque ele está usando as fórmulas, ele não desenvolveu, ele não chegou a um resultado final, um número só. Então a gente vai ter que usar a ideia geral. Olha, eu posso ter algarismo, letra. Né? Então eu vou usar isso aqui como exemplo do que eu posso ter. Certo? Veja que as letras e os números, eles podem se repetir, porque em algum momento ele falou que as letras e os números não podem se repetir, tem que ser distintos. Não. Então, para o primeiro algarismo, eu tenho 10 possibilidades. Para o segundo algarismo, eu também tenho 10 possibilidades. Para a primeira letra, eu tenho quantas? Para a primeira letra. Quantas possibilidades de letras eu tenho, gente? Para ocupar ali. Eu quero ouvir de vocês, para ver se vocês entenderam essa parte da letra. Vamos lá, para ocupar a primeira letra, eu tenho quantas opções de letra que eu posso colocar ali na minha senha? Vamos lá, quem vai falar? E aí? Maria Júlia, quantas eu posso colocar? Bruno, também. Vamos, gente, vamos participar. Vitória, as vitórias, né? Quantas opções de letras eu tenho para colocar que podem ocupar essa primeira casa aqui de letra? Eu tenho quantas opções de letras? Deixa eu ver quem respondeu. Vamos lá, Bruno. Veja, a minha senha ela tem algarismos, que são os números, né? E tem letras. Para escolher essa primeira letra, eu tenho quantas opções de letras para escolher a letra? Olha, meu alfabeto ele tem 26 letras, só que eu tenho letras maiúsculas e tenho letras minúsculas. Eu vou fazer aqui para a gente agilizar. Preste atenção, viu? Não é hora de almoçar, não. Então, para a primeira letra, eu tenho 52 opções. Pode ser qualquer uma das 26 letras maiúsculas, como pode ser qualquer uma das 26 letras minúsculas. Certo? Ó.
total de letras. Qual é o meu total de letras? Eu tenho 26 maiúsculas mais 26 minúsculas, eu tenho 52. Lembrando que aqui é uma maiúscula, outra minúscula. Vou até escrever. E aqui, minúscula. Certo? Para a segunda letra, eu também tenho 52, porque as letras podem se repetir. Então, aqui eu vou ter quanto? Aí eu vou olhar para minhas respostas. Veja que ele não resolveu. 10 vezes 10 é 10 elevado a 2. E 52 vezes 52 é 52 elevado a 2. Pronto, professor, é letra B, né? Não. Por quê? Esse é o número de possibilidades se eu tivesse assim. Letra, letra, desculpa. Algarismo, algarismo, letra e letra. Mas lembra que ele disse que pode se misturar? Esses dois algarismos, essas duas letras, elas podem se misturar entre si. Então, aqui eu vou calcular. Elas não podem perguntar? Da permutação dos algarismos com as letras. Então, como é que eu faço esse cálculo dessa permutação? Os dois algarismos e as duas letras, elas podem misturar. Permutação com repetição. Lembra que as letras podem ser repetidas e os algarismos também? Então, vai ser permutação de 4, porque eu vou misturar esses quatro dígitos. Só que 2 são letras e 2 são algarismos. Então, vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Não precisa desenvolver, porque veja que as respostas ele deixa na fórmula mesmo. Então, quem vai ser o total de senhas? O total de senhas será 10 elevado a 2 vezes 52 elevado a 2. Gente, isso aqui, o que é esse cálculo? Isso aqui vai dar 6, se a gente resolver. O que seria esse 6, gente? Seria isso assim, as combinações que eu posso fazer. Eu posso colocar algarismo, algarismo, letra, letra. Eu posso colocar algarismo, letra, algarismo, letra. Eu posso colocar algarismo, letra, letra e algarismo. Eu posso colocar letra, algarismo, algarismo, letra. Posso colocar letra, letra, algarismo, algarismo. E eu posso colocar letra, algarismo, letra, algarismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não existe outra possibilidade de arrumar esse. Então, isso que a gente acabou de calcular foi essas possibilidades de permutação que eu posso fazer entre essas letras e esses algarismos. Certo? Só que por que eu não vou colocar 6 aqui? Porque a resposta ele não desenvolveu, então ele usou a fórmula mesmo. Então, vezes, por quê? Cada uma dessas fórmulas aqui, cada uma delas vai dar quanto? 10 elevado a 2 vezes 52 elevado a 2. Cada uma delas. Então, quantas vezes isso apareceu? Apareceu essa quantidade de vezes aqui. 4 fatorial. E a gente sabe que isso vai dar 6. Sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Então, qual é a resposta? A resposta é letra E. Onde esse 10 elevado a 2, esse 52 elevado a 2 é a posição das letras e dos algarismos que pode aparecer. E esse 4 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial é a permutação dessas letras, depois que eu escolher, dessas letras com esses algarismos. Ok? Ficou clara essa questão? Vamos lá? Ah, tá. Ok, Vitória, entendeu? Tranquilo? Bruna, qual foi a que você não entendeu, que você colocou aqui? Ou já respondi? E aí, gente? Foi essa, não entendeu muito bem não ela? Veja. Tem que ter, todas as minhas senhas tem que ter 2 letras e 2 algarismos. Deixa eu fazer de outra forma aqui. Que é dessa forma aqui. Vou detalhar. Eu estou percebendo que vocês estão entendendo mais, alguns de vocês, só quando eu detalho como eu fiz aqui. Então, vamos ver aqui. Ou, colocar um ou bem grande. Vamos ver todas as possibilidades que a gente tem. Eu posso ter algarismo, algarismo, letra, letra. Então, aqui eu tenho 10 algarismos, 10 possíveis letras, 10 algarismos, 52 letras, 52 letras. Você entendeu como é que eu cheguei a isso aqui?
Estou lá no chat para você me responder. E aí fica mais fácil. Se você entendeu isso, eu já avanço na explicação, em outra parte. Entendeu, né? Pronto. Então, perceba que também eu posso fazer o seguinte. Perceba que eu posso fazer o seguinte aqui também. Eu posso pegar algarismo, letra, letra e algarismo. Então, aqui eu vou ter 10, aqui eu vou ter 52, aqui eu vou ter 52 e aqui eu vou ter 10. Veja, em cada uma delas eu tenho 10 elevado a 2, 52 elevado a 2. Aqui também, 10 elevado a 2, 52 elevado a 2. Ou seja, eu já tenho duas vezes esse valor aqui. Mas eu posso ter também algarismo, deixa eu ver, letra, algarismo, letra. De novo, eu vou ter 10, 52, 52 e 10. De novo, eu vou ter 10 elevado a 2, 52 elevado a 2, e aí vai. Eu posso ter também, começando com algarismo mais nenhuma, né? Então, eu posso ter letra, letra, algarismo, algarismo. E vou ter 52, mesma coisa, 52, 52, 10, 10. Ou seja, eu vou ter 10 elevado a 2, 52 elevado a 2. Certo? Eu posso ter aqui ainda, quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. L, A, L. Ou seja, 52, 10, 10, 52. De novo, 10 elevado a 2 vezes 52 elevado a 2. Quantas vezes já? 1, 2, 3, 4. Falta uma só. Que é essa aqui. Eu posso ter L, algarismo, ou letra, algarismo. Deixa eu apagar aqui. Posso ter letra, algarismo, letra, algarismo. Certo? Ou seja, 52, 10, 52, 10. Tem alguma outra opção disso aparecer? Tem alguma outra combinação além dessas? Algarismo, algarismo, letra, letra, algarismo, letra, letra, algarismo, algarismo, letra, algarismo, letra, 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 algarismo, algarismo, letra, algarismo, algarismo e letra, letra, algarismo, letra, algarismo. Não tem outra possibilidade. Certo? Então, quantas vezes foram? Perceba que aqui vai dar um total de 5, ou melhor, posso colocar até assim, para ficar parecido com a resposta dela. 10 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 6. Certo? Foi 6 vezes isso. Professor, mas não tem essa resposta. Aí, o que vocês tinham que fazer lá na prova? Vocês iam ter que desenvolver cada um. 4 sobre 2 fatorial, dá quanto? 4 vezes 3, 12. Ia dar 12. Aí você já não ia ver qual é essa. Aí você ia perceber que a resposta ia terminar nisso aqui. 4 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Quando você desenvolver isso, como a gente desenvolveu aqui, você vai ver que ia dar 6. Então, você ia perceber que esse 6 aqui é a mesma coisa, 10 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Se eu desenvolver isso, vai dar 6. Certo? O que eu quero que vocês entendam é essa montagem aqui, da onde é que a gente veio, da onde é que a gente tirou esses 6, da onde é que tirou esses 10 elevado a 2 e esse 52 elevado a 2. Mas deu para entender agora? Bruna, os que estavam sem entender, compreenderam? Bruno, aliás, está acabando já a aula, viu? A aula está acabando, falta só 20 minutos. Está quase chegando no fim. Eu vou agora, gente, vou mostrar esse outro exemplo, porque ainda tenho que dar permutação circular para vocês. Está acabando, só tem mais 3 exemplos. A figura mostra a palavra de um bairro, mas se não der para esperar, não tem problema não. Saia. Você que sabe como é que está a sua dor de cabeça. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre no sentido de baixo para cima,
ou da esquerda para a direita. O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A a B é uma questão como essa, gente, caiu no Enem desse ano agora, de 2020, que a gente fizeram agora em janeiro. Certo? Bem parecida com ela. Até o desenho é bem parecido. Como é que funciona? Ele quer sair do ponto A até o ponto B. E ele quer saber qual é o percurso mais curto que ele pode fazer. Quantos percursos, quantas opções de percurso ele tem. Certo? Ele diz que sempre, se ele andar sempre para cima e para a direita, sempre vai dar o menor percurso. Vamos ver se dá mesmo? Vá. Vamos comprovar que dá. Ele pode ir assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E subindo. 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele pode andar direita, 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 direita. Quantas vezes para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele andou 7 vezes para a direita, ele vai andar quantas vezes para cima? 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar C de cima. Cima, 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 cima. Ok? Professor, mas ele pode pegar outro percurso. Sempre andando para a direita e para cima, que é o que está dizendo aqui na questão. Então, ele pode pegar, por exemplo, direita. Deixa eu mudar a cor. Pegar esse marronzinho. Ele pode pegar direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, direita. Se vocês observarem, ele usou a mesma quantidade de passos para a direita e a mesma quantidade de passos para cima. Quer ver? Para a direita, ele foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como foi na outra lá. E para cima, ele foi quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, como ele foi das outras vezes. E isso é lógico, gente, porque se vocês observar, isso aqui é como se fosse uma tabela, onde tem 7 colunas, que é o que ele vai andar para a direita, e 5 linhas, que é o que ele vai andar para cima. Então, sempre, independente do caminho que ele pegar, ele sempre vai andar 7 vezes para a direita e sempre vai andar 5 vezes para cima. O que vai mudar aí é a ordem, de qual vez ele vai primeiro para a direita, qual vez vai para cima. Então, isso aqui nada mais é, gente, do que uma permutação de quantos elementos? 7 mais 5, 12, sendo que esses 12, ele anda 7 vezes para a direita, ele repete 7 vezes o movimento da direita e repete 5 vezes o movimento para cima. Então, isso aqui vai dar 12 fatorial sobre 7 fatorial, 5 fatorial. Quanto é que vai dar isso? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Sobre 7 fatorial, e o 5 eu vou dissolver. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Perceba, gente, aqui ó, que eu posso cancelar o 7 fatorial com 7 fatorial. O 4 vezes 3 não é 12, então eu posso cancelar com 12. O 5 vezes 2, ó, 5 vezes 2 é 10, eu posso cancelar com 10. Então, quem é que sobrou aqui? 11 vezes 9 vezes 8. 11 vezes 9 vezes 8. Isso vai me dar um total de 792 percursos. Então, ele consegue fazer 792 caminhos diferentes, sempre indo para a direita e sempre indo para cima. Certo? Esse é o total, que é a letra D. Ok? Entenderam ela, gente? Percebeu que ela é uma questão de permutação com elementos repetidos, porque ele sempre vai repetir o movimento para a direita e sempre vai repetir o movimento para cima. Certo? E independente do caminho que ele seguir, sempre vai ser 12 movimentos. Tranquilo? Alguma dúvida, gente, aqui? Ficou clara essa questão? De boa? Beleza. Então, foi mais um elemento de permutação com elementos repetidos. Já a permutação circular, eu só coloquei dois exemplos, que ele é bem simples. Quando é que eu vou usar a permutação circular? A gente usa a permutação circular quando eu tenho um conjunto de elementos e o tempo todo eu vou trabalhar com esse conjunto de elementos. Só que eles estão organizados em um círculo. Então, perceba que aqui eu tenho um círculo. Certo? Ele dá uma ideia circular, melhor dizendo. Não está um círculo aqui, mas ele está dando uma ideia de circular. Por exemplo, do 1 eu estou indo para o 2,
do 2 por 3, do 3 por 4, do 4 por 1, do 1 por 2, por 2 por 3, do 3 por 4, por 4 por 1. Ele está dando uma ideia circular. Considere que você esteja fazendo uma apresentação escolar com uma representação gráfica como a abaixo. De quantos modos seria possível montar essa apresentação? Então, qual é a apresentação? Na apresentação tem a sequência. Pode ser 0 para o 1, para o 1 para o 2, para o 2 para o 3, para o 3 para o 4, 4 para o 1, para o 1 para o 2. Onde é que começa? Não tem começo, porque é circular. Né? Professor, não começa do 1, não? Não, não tem começo. Eu tenho uma ordem. Qual é a ordem? Do 1 eu sempre vou para o 2, do 2 eu sempre vou para o 3, do 3 eu sempre vou para o 4, do 4 sempre eu vou para o 1, do 1 eu sempre vou para o 2. Eu tenho essa ordem. Ok? E ele quer saber de quantas maneiras diferentes eu posso organizar essa figura aí, esse gráfico. Vou fazer aqui uma pergunta a vocês. Gente, se eu virar esse gráfico, eu só vou girar ele. Mudou a ordem da apresentação? Mudou o meu gráfico? Sim ou não? Muito bem, Bruno. Não mudou. Eu apenas girei o gráfico. Lembre, está em um círculo. Em um círculo tem começo e tem fim. É diferente de uma fila, né? Se eu colocar 4 pessoas na fila, eu sei que quem está no primeiro e quem está em último. Mas se eu colocar 4 pessoas na roda, eu sei quem é a primeira pessoa e quem é a última. Existe primeira pessoa e existe última. Não tem fim. Exatamente, Vitória. Nem tem começo e nem tem fim. E aí o que acontece? Veja que essa mesma figura, se eu usar a permutação de 4 nessa mesma figura, eu vou estar contando essa figura anterior como uma forma e essa figura anterior como outra forma. E não é a mesma figura, é a mesma forma. Assim como eu vou estar contando essa outra figura como outra forma, como eu vou estar contando essa outra figura como uma outra forma. E a gente sabe que essas 4 coisas que eu mostrei, essas 4 eu só fiz girar, é a mesma figura. Então, a permutação circular é algo assim, seria 4 fatorial, porque eu posso intercalar essas figuras aí, dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque eu estou repetindo 4 vezes a mesma coisa. Certo? Então, aqui daria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Cancelando 4 com 4, veja que sobrou 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 3 fatorial. Em outras palavras, para resumir isso tudo e ficar mais fácil de entender, toda vez que eu tiver uma permutação circular, ou seja, eu estou trabalhando com todos os elementos ao mesmo tempo, só trocando eles de lugar dentro de um círculo, para aplicar a permutação é só fazer permutação de... Tem quantos elementos? PC, viu? Eu esqueci de colocar o C aqui, tem um C, que é permutação circular. Ó, então, vai ser permutação circular de quanto, gente? Eu terei aqui uma permutação circular de 4 elementos. E qual é a permutação circular de 4 elementos? Vai ser 4 menos 1 fatorial. É aqui a fórmula. Vai ser n menos 1 fatorial. Ou seja, 3 fatorial. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, na verdade, eu tenho como permutar aqui de 6 modos diferentes. Como seria isso, professor? Me dê um exemplo do que seria diferente. O senhor disse que aí é a mesma coisa. E o que seria diferente? Se eu tivesse, por exemplo, do 1 eu vou para o 3, do 3 eu vou para o 4, do 4 eu vou para o 2. Veja que aqui já é uma forma diferente. Aqui do 1 eu ia para o 2, aqui eu estou indo do 1 para o 3. Então já é uma representação diferente. Aí sim, seriam coisas diferentes. Mas daquele outro jeito, só girando a peça, não me formaria coisas diferentes. Certo? Então aqui seria a permutação de 4. Lembre que na permutação circular sempre vai ser o número de elementos menos 1 fatorial. Tranquilo, gente? Deixa eu fazer mais um exemplo aqui para ver se entenderam bem. Veja. De quantas maneiras diferentes podemos formar uma roda para brincar de ciranda com 8 pessoas, sendo que 2 delas estão brigadas e não poderão ficar lado a lado. Então, 2 dessas pessoas não podem ficar uma do lado da outra. Então, o que acontece? Veja. Eu tenho aqui 8 pessoas no círculo. Então, 2 dessas pessoas, a pessoa que está vestida de rosa e a pessoa que está vestida de verde, elas nunca podem ficar juntas. Eita, professor, então vai ser complicado para calcular, porque elas podem estar separadas aqui,
ela pode estar separada, uma aqui, outra aqui, aqui. Tem vários lugares que ela pode estar separada. Então, aqui, melhor forma de fazer é o seguinte. Vamos calcular o total de permutação possível, sem restrição. Permutações possíveis. Vamos ver quais são as permutações possíveis. Vejam, as permutações possíveis são o quê? Eu tenho 8 elementos em um círculo. Então, seria permutação circular de 8. 8 menos 1 fatorial daria 7 fatorial, que, se eu não me engano, é 5.040. Deixa eu só confirmar aqui em alguns cálculos. Cadê? Isso mesmo, 5.040. Mas aqui eu estou calculando a permutação de colocar 8 pessoas num círculo, independente de ter restrição ou não, sem restrição. Mas a gente tem uma restrição. E a gente percebeu que, se a gente calcular pela nossa restrição, vai dar muito trabalho. Então, a gente vai fazer o que a gente não quer. Lembra? Eu vou calcular, então, a permutação de duas pessoas, sempre juntas. Então, eu vou considerar que essas pessoas... O que eu não quero, eu quero que elas estejam separadas. Mas vamos calcular delas sempre juntas. Por que delas sempre juntas, gente? Porque se elas estiverem sempre juntas, vamos dizer que a rosa e a verde, elas sempre estão juntas. Lembra daquela ideia que a gente usou do livro? Então, eu posso considerar elas como uma pessoa só, porque elas estão sempre juntas. Então, eu vou considerar essas duas pessoas como se fosse uma só. Então, vai ser permutação circular. Agora, eu não tenho 8 elementos, porque duas pessoas eu considero como uma só, elas sempre vão estar juntas. Permutação circular de 7. Como duas pessoas estão juntas, eu considero ela como uma pessoa só, de 7. Então, só que tem outra paradinha aqui. Essas pessoas que estão juntas, elas podem trocar de lugar uma com a outra. Por exemplo, a pessoa que está na direita pode trocar de lugar com a pessoa que está na esquerda. Elas vão continuar juntas. Então, vai ser 2 vezes isso aqui. Então, 2 vezes 7 menos 1, né? Porque é a permutação circular, fatorial. Então, 2 vezes 6 fatorial. Ou seja, 2 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de, deixa eu pegar aqui, 1.140. É isso? Não, 1.440. Pronto. Agora eu já posso achar a permutação que eu quero. Eu quero o quê? Que elas nunca estejam juntas. Então, não está juntas. Está não, estão, né? Está não, singular não. Não estão. Então, vamos considerar que elas não estão juntas. Então, qual vai ser o total de possibilidades dessas pessoas não estarem juntas? Vai ser o total geral, o total de possibilidades sem restrição, menos as possibilidades delas estarem juntas, a quantidade de vezes que elas ficaram juntas. Então, se eu pegar o total de opções que eu tenho de arrumar essas 8 pessoas no círculo e tirar todas as opções que elas estavam juntas, vai sobrar exatamente as opções que elas não estavam juntas, que é 3.600 maneiras. Ok, gente? É uma questão que ela requer um pouquinho mais de raciocínio, mas veja que ela já usou um raciocínio parecido com o que a gente usou, o dos livros. Quando as coisas estão juntas, você pode considerar como uma coisa só. Agora, lembrando que elas podem mudar de lugar uma com a outra. Por isso que eu multipliquei por 2. E eu usei aquela estratégia do complementar. Eu calculo o total de possibilidades, calculo o que eu não quero, que era mais fácil calcular o que eu não quero, e aí eu diminuo. Aí eu vou achar o que eu quero. Ok? Estou indo lá para o chat. Vou fazer a chamada agora. Vejo que muita gente saiu, né? Bom, a chamada vai ser feita agora. Como é que funciona a chamada? Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou clara a questão? Beleza. Como é que vai ser feita a chamada? Com esse programinha novo que eu instalei, ele dá a seguinte possibilidade. Deixa eu só abrir aqui. Ele dá a possibilidade de eu fazer a chamada só vocês colocando a letra P de presente no chat. Digita aí P, a letra P de presente no chat, por favor.
Pode digitar a letra P. Não precisa colocar nome completo nem nada, só digitar a letra P. Que aí ele já vai pegar o nome de vocês, já vai me mostrar quantas vezes vocês participaram no chat. Eu vou espelhar a tela para vocês verem aqui como é que eu vejo. Deixa eu espelhar aqui. E aí eu vou usar sempre assim, porque eu vou contar também a participação como nota. Ó, vocês já estão vendo a tela aí? Pronto, agora estão. Veja. Eu vou entrar nesse site. Já era para estar salvo, não sei por que não está. Esse computador é todo doido, hora salva, hora não salva. Pronto. E o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar o chat. Vou copiar tudo que vocês quiserem no chat. Ctrl A, Ctrl C. Copiei tudo que foi feito no chat. Vou colar aqui, ó. Vou mostrar quem é apresentando. Pronto. Veja que aqui ele já pegou o nome de todos vocês. E ele já dá a porcentagem de participação. Por exemplo, quem mais participou no chat foi Tarsila. Ela falou 23 vezes no chat. Ok? Então, ele mostra a participação de vocês. Por isso que eu peço para colocar o nome todo. Eu vejo que ele não considera aqui o nome todo. Ele considera o nome que está aí. Então, por isso que eu quero que nas próximas vezes vocês tentem entrar direto. Ok? Então, ele mostra quantas vezes. Aí eu vou ter uma ideia de quantas vezes cada um participou. Quem mais participou? Tarsila, por exemplo, ela participou 26% da conversa foi dela. Nós temos aqui a Vitória Laiane, ela participou 18 vezes. Professor, mas elas podem ter falado qualquer coisa. Pode ter falado qualquer besteira. Não, eu tenho como visualizar exatamente o que cada uma falou. Olha, Tarsila, dá para ver que ela conversou comigo, ela respondia as coisas que eu perguntava. Tá vendo? Eu consigo visualizar de cada um. E assim eu posso ter uma ideia. Por exemplo, eu posso ver também, quem falou só uma vez foi as pessoas que deram presente, só colocou presente. A gente vê aqui. Okay? Olha, tem a Cássia 12 vezes, Bruno 10 vezes, e aí vai. Eu consigo ver de cada um. Certo, gente? Então é assim que vai ser sempre feita a nossa jornada. Ok? Bom, gente, por hoje é só. Se não tiver nenhuma dúvida... Oi? Essa aula você vai postar, né? Vou postar hoje à noite. A aula, o espelho dessa tela, ou seja, tudo que a gente escreveu na aula, os prints, e a atividade dessa semana. Hoje à noite eu posto ela. Pronto. Certo? Porque eu tenho aula à tarde e tudo. Agora eu vou para casa almoçar, mas eu já tenho aula 1h50. E eu tenho aula até 6h20. Eu só vou ter tempo quando eu chegar em casa 6h20. Aí lá por volta de 7h30 a 8 horas da noite é que vai estar no plural para vocês. Ok? Que é quando eu vou ter tempo para sentar e fazer isso. Mas eu prometo que ainda hoje vai estar disponível para vocês. Professor Gabriel não está porque está trabalhando, viu? Pronto, eu já coloco aqui como uma justificativa de Gabriel. Vai ser uma falta justificada. Ok? Mas diga a Gabriel que ele assista a aula depois, gravada, acompanhe direitinho. Ok, pessoal? Então, boa semana para vocês. Bom final de semana não, boa semana, tudo de bom. Lembrando que próxima terça-feira é feriado aí em Estância. Então, a gente não vai ter aula de matemática para a semana. Provavelmente eu vou postar alguma atividade, alguma coisa do que a gente já viu. Só para não ficar sem fazer nada. Certo? Tchau, professor. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Tudo de bom. Até mais, gente. Não esqueça, em casa ou na escola, nós estamos juntos. Valeu, gente.